Olá, eu sou a professora Vanessa Castro de Língua Portuguesa. Hoje estudaremos o descritor 3. Vem comigo! Antes de estudarmos o descritor 3, é importante revermos alguns conceitos. Vamos lá! O primeiro conceito é o conceito de polissemia. Polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. Ou seja, uma mesma palavra pode apresentar dois ou mais significados. Quando isso acontece, dizemos que a palavra é polissêmica. Utilizaremos em nossos exemplos a palavra mão. A criança estava com a mão machucada. Vejam que a palavra mão aparece significando a parte do corpo. A escultura demonstrava mão de mestre. Nesse caso, a palavra mão, ela apresenta um significado de habilidade. A rua não dava mão para o parque. Agora, a palavra mão indica a direção em que o veículo deveria transitar. Nenhum cidadão deve abrir mão de seus direitos. A palavra mão, nesse caso, significa desistir. Os nossos exemplos apresentam a palavra mão com diferentes significados. Portanto, mão é uma palavra polissêmica. Nós estamos diante do fenômeno da polissemia. O próximo conceito que nós iremos estudar é o conceito de denotação, que é o emprego das palavras no seu sentido próprio, no seu sentido real. Observem: levei meu gato ao veterinário porque seu olho direito apresentava inflamação severa. Observe que neste exemplo nós temos as palavras olho e gato sendo utilizadas com o seu significado real, aquele significado que nós encontramos no dicionário. Olho significando órgão da face, gato significando animal mamífero da família dos felídeos. Olho e gato estão empregadas no seu sentido próprio, original, no sentido denotativo. Próximo conceito que estudaremos é o conceito de conotação, que é o emprego das palavras fora do seu sentido próprio, do seu sentido real. É o emprego das palavras no sentido figurado, enquanto que na denotação nós trabalhamos com a palavra no seu sentido real. Na conotação, as palavras se apresentam em sentido figurado. Elas têm um significado diferente daquele do dicionário. Vamos ver. Agentes do órgão de trânsito instalaram olho de gato nas principais vias da cidade. Observem a expressão olho de gato. Nesse caso, as palavras olho e gato não trazem o significado real do dicionário. É um significado figurado. Olho de gato significa aqui, nesse contexto, o quartzo usado para sinalização nas estradas. Então, nessa expressão, as palavras olho e gato perderam seu sentido original para assumir um novo significado, o sentido figurado ou o sentido conotativo. É importante que você fique atento ao contexto em que a palavra ou a expressão aparece, porque é o contexto que vai determinar o sentido dessa palavra ou dessa expressão. Agora estamos prontos para estudarmos o descritor 3. D3. Inferir o sentido de palavra ou expressão. Esse descritor exige que você descubra o significado de uma palavra ou de uma expressão sem consultar o dicionário. Você deve inferir, ou seja, você deve deduzir, chegar a uma conclusão sobre o significado
de palavra ou expressão, analisando os elementos e as informações presentes no texto. O significado não vai estar escrito de forma direta, mas o texto fornecerá dados para que você o descubra. O contexto é o que vai determinar o sentido da palavra ou da expressão usada. Por isso, é importante que você fique atento a cada informação contida no texto. Vamos ver um exemplo. Tempestade. A noite se antecipou. Os homens ainda não a esperavam quando ela desabou sobre a cidade em nuvens carregadas. Ainda não estavam acesas as luzes do cais. Muitas jangadas ainda cortavam as águas do mar, quando o vento trouxe a noite de nuvens pretas. No trecho, ainda cortavam as águas do mar, a palavra destacada tem o sentido de: item A, apartavam; B, navegavam; C, separavam; D, trinchavam. Nesse texto, há um elemento importante para a nossa compreensão, que é a palavra jangadas. Fica claro que os homens estavam em alto mar, portanto, cortavam significa navegavam. Resposta correta, letra B. Próximo exemplo, o Sol e a Lua. Nunca ninguém diria, quando o Sol e a Lua se conheceram, que seria um caso de amor à primeira vista. Ainda o mundo não era mundo e já os dois trocavam olhares de enlevo. Já os dois se iluminavam como candeias acesas na escuridão do universo. Quando, de uma enorme explosão cósmica, a Terra surgiu, logo o Sol e a Lua decidiram velar por aquele pedaço de matéria, que não era mais do que uma massa disforme e sem vida. A palavra enlevo pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por letra A, inveja; letra B, admiração; letra C, raiva; letra D, ciúmes. Vejam que o texto diz que o Sol e a Lua se apaixonaram à primeira vista. Então, quando se diz que os dois trocavam olhares de enlevo, significa que os dois trocavam olhares de admiração. Resposta correta, letra B. No trecho, os dois se iluminavam, a palavra destacada está no seu sentido, letra A, denotativo; letra B, conotativo. O texto informa que os dois se iluminavam como candeias acesas, ou seja, como lamparinas acesas. Um fornecia luz para o outro. Então, a palavra iluminavam está no seu sentido denotativo, ou seja, no seu sentido real. Na tirinha nós temos: ganhei de novo, vamos jogar outra partida? Tá certo, mas tô de olho em você. Que bom, porque eu tô de olho em você faz tempo. Vejam que a expressão tô de olho foi usada pelo menino e pela menina, mas com significados diferentes. Qual o significado da expressão tô de olho na fala da garota? Significa que ela o observaria para o caso de ele estar trapaceando no jogo. E o que significa a expressão tô de olho na fala do menino? Significa que ele demonstrou certo interesse por ela. Resumindo, palavras e expressões polissêmicas são aquelas que apresentam mais de um significado. Denotação é o sentido real das palavras. Conotação é o sentido figurado. A interpretação de determinada palavra ou expressão deve ocorrer sempre a partir do contexto apresentado.
Chegamos ao final da nossa aula. Agora é a sua vez de exercitar o que aprendeu. Bons estudos e até logo!